Para o nosso exemplo 2, né, este aqui será o nosso objetivo, então. Eu vou fazer lá no meu arquivo, né, de exemplo 2 HTML, tá? Eu vou aí, né, colocar dois campos, né, de texto, porém, né, campos que irão receber valores, tá? E aí, quando eu clicar em enviar, né, eu vou capturar essas informações, né, vou mostrar para o meu usuário, tá, as informações que estão sendo digitadas, tá bom? E aí depois eu vou realizar o processamento aritmético, eu vou somar, subtrair, multiplicar e dividir aí os valores, tá? Então esse aqui é o nosso objetivo para, né, o nosso exemplo de número 2, tá bom? Então vamos lá. Então voltando aqui, tenho aqui exemplo 2, tá? Então a primeira parte, né, é uma parte puramente HTML, né, e ela vai começar aqui com um formulário. Então eu venho aqui form, tá? E eu já gosto de abrir e fechar, né, para evitar aí que eu esqueça depois, tá? E aqui eu tenho dois parâmetros, né? Eu tenho lá o parâmetro action, tá? Que vai receber então um arquivo PHP, então 2a.php, que vai receber essas informações e o método de envio, tá? Então o método de envio get. Assim como foi feito no anterior, vou fazer novamente. Então eu venho aqui, olha, um P, tá? Então eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? E vou colocar aqui, olha, digite o número 1, tá? Eu vou usar um BR. Esse número 1 ele vai ser um input, né? Do tipo text, então o type aqui dele é text, e o name eu vou colocar como número 1, tá bom? A mesma coisa vai acontecer aqui, então eu vou ter aqui um parágrafo, digite o número 2, né, um BR, e um input novamente, né, onde o name vai ser aí número 2, tá bom? Ficando assim. Por fim, um último parágrafo, né, e eu vou ter novamente um input aqui, mas agora o tipo desse input ele vai ser submit, né, e o value enviar. Repare que os outros campos, né, os outros dois inputs não têm value, tá? Pode ter value? Pode sim, tá? Mas por enquanto nós não vamos usar, não para esses primeiros exemplos, né? É o nosso primeiro contato aí, né, com formulários aqui, tá bom? Então neste caso aqui, olha, né? Então repare que eu tenho um parágrafo para poder deixar, né, a quebra de linha e um espaçamento entre as duas opções, tá? Então, só para mostrar aqui como nós estaremos, quando eu clicar aqui em exemplo 2, olha lá, eu tenho os dois números aqui que serão digitados. E aqui, pessoal, só para a gente testar, né, eu vou clicar aqui, olha, né, para abrir uma nova tab, tá? Perceba o seguinte, olha, um ponto muito interessante aqui. Eu tenho, na verdade, uma URL que ela é válida, tá? E acaba sendo pública, né? Vocês conseguem, né, acessar aí o meu projeto, aula 06 pw1.guienri.reply.com, tá? Então o bacana disso é que isso fica acessível, né, para outras pessoas, né, para outros, né, outros acessarem aí o meu projeto, tá? E aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um Ctrl C, tá? E eu vou abrir, eu estou usando o Safari para fazer essa explicação, né? Mas eu vou abrir aqui no Firefox para vocês verem, né, principalmente o envio dos valores pela URL, porque eles ficam mais nítidos aqui no Safari, né, no Firefox do que no Safari, tá? Então eu vou dar um Ctrl V aqui, tá? Então repare que ao fazer isso, olha, eu vou acessar a página inicial do meu projeto, tá? E aí eu venho aqui então agora, né, exemplo de número 2, tá bom? Só aumentando um pouquinho o zoom aqui, tá? Percebam o seguinte, olha, então eu tenho lá os dois campos, são campos de texto, mas que vão receber número, tá? Ah, mas se eu colocar um texto e lá na frente ele está esperando que eu coloque um número. Por enquanto, nós não vamos nos preocupar aqui, a gente vai colocar número. Mas vai ter algumas aulas daqui para frente, né, acho que umas 2 ou 3 aulas, nós vamos estudar validação de dados, né? Aí sim
né? Se o usuário colocar uma informação e pedir para ele colocar um número, ele colocar um texto, tem como a gente verificar e falar para ele, olha, você pôs uma informação errada, né? Por favor, corrija, tá? Então tem como a gente fazer isso, mas a gente vai deixar um pouco mais adiante. Bom, o que eu quero mostrar aqui? Olha, eu vou colocar então o número 10, né, e o número 15, tá bom? E vou clicar em enviar. Então, repare que quando eu faço isso, né, ele chamou o meu arquivo de exemplo 2. Olha, tá aqui em cima, né, a visualização do meu arquivo, tá? E aqui em cima tá as informações da minha URL, tá? Então, um ponto muito importante, né, aqui para nós, né, nós estamos usando o método de envio, né, no formulário, que é o método GET. Tá? O que o método GET, né, na verdade, ele vai fazer? Ele deixa as informações, né, visíveis na URL. Tá bom? Ah, mas isso não é legal, ou isso é legal. Depende muito do tipo de aplicação que eu estou querendo fazer. Tá? Como esta vai ser a nossa primeira aula, né, em relação a esse assunto, eu acho extremamente pertinente deixar aqui o GET. Mas se eu estiver fazendo projetos mais avançados, né, por exemplo, né, vamos supor que eu vá fazer um login lá para um site, eu vou fazer um cadastro onde eu vou colocar senha, eu não vou deixar isso com essas informações, né, disponíveis aqui na URL. Tá? Então, só para explicar aí melhor, tá bom? Bom, por que eu trouxe para cá? Porque primeiro que o Firefox mostra isso bem melhor, né? E aí só aumentando, né, para vocês visualizarem, né, todas as informações que eu tenho aqui. Bom, eu tenho então o meu endereço, né, a primeira parte aqui, né, da URL, ela é o endereço, né, o do domínio, então, joia? Então esse domínio aqui, ele está, né, nesse reply.com, né, e aí eu tenho um subdomínio. Então o primeiro, que é o Gui Henry, que é o nome do meu usuário, né, e por fim o nome do meu projeto. Então quer dizer que todos os projetos que a gente for criar aqui dentro vão ficar disponíveis. Tá? Segundo, tá, eu vou ter aqui, né, o nome então do arquivo que eu estou querendo chamar. Tá? Então neste caso aqui, né, olha, o arquivo que eu estou querendo chamar, que eu querendo não, o arquivo que eu estou chamando, né, é o arquivo de exemplo 2a.php, tá bom? Então este é o arquivo que eu estou chamando. E aí, né, por fim, eu vou ter as minhas variáveis, né? As minhas variáveis aqui em questão, tá, serão aí, né? Quais serão as minhas variáveis? Olha, a minha variável é a número 1, como está escrito aqui, tá? Eu tenho uma segunda variável, tá? Número 2, ok? E toda vez que eu precisar, né? Toda vez que eu precisar não, né? O próprio navegador já faz isso automático. Quando eu tenho mais de uma variável, ele usa aqui o e-comercial, tá? Então esse e-comercial, ele vai existir aqui, né? Para poder separar, tá? Ele tem a função aí, né, de separar, né, as minhas variáveis na minha URL. Assim como, né, eu tenho então aqui, tá, o ponto de interrogação, que ele separa o nome, né, para o início das minhas variáveis, tá bom? Então, aqui eu tenho as minhas variáveis, o nome da minha variável que eu estou querendo, né, utilizar. E aí, repare que na frente, né, eu tenho aí um igual e o valor 10, que foi o valor que eu digitei. Tá? Assim como aqui no número 2 tem o igual 15, que foi o valor que eu digitei. Tá? Então aqui eu tenho as minhas variáveis, tá? E aí na frente de cada variável eu vou ter aí o valor, né, que vai estar aí, né, armazenado, né, na minha respectiva variável, tá bom? Então para este caso aqui, olha, só mudando aí, né? Então aqui eu tenho o valor, qual é o valor aqui, né, em questão? Então o valor aqui é o número 10, tá? Então só para colocar a cor diferente aqui, tá? Deixa eu apagar esse para não criar confusão. Então o valor da minha primeira variável é o 10, né? E o valor da minha segunda variável é o 15, tá? Então eu preciso ter aí isso muito bem. O que é variável, né? E o que é, né, o valor.
o valor, né, se eu quero recuperar, e é justamente essa a intenção da nossa aula de hoje, né, o envio de valores pela URL. Tá? Como que eu capturo esse 10? Porque é o mais importante para mim, é a informação, o dado em si, né, que eu quero para o meu projeto, tá? Para a minha aula. Então eu vou capturar essa informação sempre, né, utilizando da minha variável aqui, né, eu vou usar um cifrão underline request, tá, com letra maiúscula, e aí aqui dentro, né, olha, dentro de aspas dupla, tá, eu vou colocar então, né, o nome da variável. Então o nome da variável é número 1, tá, ok? Então este número 1 aqui, tá, ele vai permitir que eu chegue no valor 10. Então eu coloco o nome da variável para poder pegar o valor que está armazenado, tá? Então é muito importante, né, que isso fique claro aqui, né, para a gente poder continuar então os nossos exemplos, tá bom? Então neste caso aqui, olha, vamos fechar, vamos voltar aqui para o nosso navegador, tá? Então esse foi o meu exemplo 2. Essas informações serão enviadas para o meu arquivo de exemplo 2A, tá? E aí aqui no meu arquivo de exemplo 2A, tá? Eu vou criar uma área de PHP, tá bom? Então esta área de PHP, ela começa, né, justamente recebendo os valores, tá? Então eu vou ter aqui número 1, então de novo, não é coincidência eu usar os mesmos nomes, tá? Então número 1 e cifrão número 2, tá? Igual a cifrão request, tá? Número 2. Repare que aqui dentro não há e não pode ter aí, né, o cifrão, tá, ok? Por que que não pode ter o cifrão aqui? Tá? Porque este nome aqui foi o nome, né, que foi enviado aqui no URL. Não tem cifrão aqui no URL. Se tivesse, né, aí sim eu teria que colocar. Tá? Lembrando que o cifrão aqui ele é do PHP. Tá? Então, como eu disse, não é coincidência nenhuma, né, eu manter os nomes iguais aqui, porque facilita principalmente para quem está começando. Tá? E aí, eu vou agora mostrar essas informações. Então eu vou colocar um eco, tá? Eu vou colocar aqui um parágrafo antes, né? E aí eu vou então aqui, olha, número 1 igual a cifrão número 1, tá bom? Já vou deixar um BR aqui no final, tá? E um eco novamente, número 2, tá ok? E um cifrão, tá? Número 2. Tá? E aí eu vou fechar, né, o parágrafo que foi aberto lá em cima. Tá? Aqui dentro, olha, a gente pode e deve respeitar o português. Tá bom? Então, ficando dessa maneira. Ah, professor, mas por que você deixou esse P fora? Posso deixar dentro? Posso. Sem problema algum. Olha. Tá? Então ele ficaria assim. Tá ok? Então ele vai mostrar uma linha, né, uma quebra aqui no meio. Tá bom? Então, só para mostrar aqui, olha, vamos testar o número 10, né, e o número 15, tá bom? E vou clicar no enviar. Olha lá, recebi os meus valores. Se eu olhar por aqui, ó, por aqui eu já vejo, né, que os valores estão sendo enviados pela URL, tá? E aí, olha, estou mostrando os dois valores que foram digitados. Uma vez que eu recebi esses valores, mostrei, eu posso fazer aí qualquer tipo de operação, né, com eles. Então, nesse caso, a operação que eu quero fazer vai ser aí a primeira de soma. Então, soma, cifrão soma é igual a cifrão número 1 mais cifrão número 2, ok? E aí, eu vou fazer um eco aqui, tá? Que aí eu vou começar aqui com P, né? Fecha P, tá bom? Pessoal, eu posso colocar isso de várias maneiras, olha. Eu poderia fazer isso daqui, olha, número 1 mais número 2 igual a soma. Tá? O que ele vai fazer quando eu faço isso? Ele vai executar a soma novamente? Não. Nesse caso eu estou dentro de uma string. Né? Então neste caso aqui, olha, o que ele vai mostrar para mim? Tá? Então vamos lá, de novo aqui, o número 10 e o número 15. Ok? Quando eu faço isso, olha, ele vai mostrar para mim a operação. Olha, 10, aqui dentro é uma string, então mais o segundo valor igual ao terceiro valor que foi aí, né, já o processamento aritmético, tá?
Eu poderia colocar isso de uma forma mais simples, né? Então, um eco aqui, tá? Vamos colocar aqui aspas, só dando um zoom aqui, tá? Então, um P, né? Fecha P, fecha aqui, né? Eu já costumo abrir e fechar, né? A soma, né, dos números tá? A minha variável soma, tá? Então, podemos aqui, né, trabalhar dessa maneira, né, sem problema algum. Quem define, quem decide como utilizar, vamos colocar outros valores aqui, o 124, né, com o 255, tá bom? Então, reparem aí como que ele fica. Então, posso mostrar assim, posso mostrar dessa maneira, quem decide isso é o programador, tá? E aí, só para complementar, então eu vou colocar aqui, olha, subtração, tá? Vai ser então aí, e aí, olha, para ganhar tempo, eu já vou dar um Ctrl C aqui, tá? Então, vai ser aí menos, né, o sinal da subtração, o produto, tá? Ele vai ser aí o vezes e a divisão, tá? Lembrando que essa divisão, ela gera um número real, tá? A gente já vai ver já, eu vou entrar com dois números inteiros e eu vou perceber que o resultado é um número real, tá bom? E aí, novamente, eu vou mostrar aqui a sequência de resultados. Então, eu vou colocar um P, tá? E para exibir, olha só para vocês verem uma outra maneira, ao invés de fazer vários ecos, tá? Então eu já vou dar um Enter aqui, olha, só para quebrar isso, né, em linhas, tá? E aí eu vou colocar aqui, olha, dentro, tá? A diferença entre os números é a minha variável subtracão, tá bom? E um BR aqui. O produto entre os números é a minha variável produto, ok? E um BR aqui. A divisão real entre, né, os números é a minha variável divisão, tá bom? Aqui não preciso de um BR, porque eu já vou estar fechando isso com um P. Então, só acentuando aqui, tá? Aqui é texto, né? Então devemos acentuar. Evitem, né, acentuar a palavra, as variáveis, então subtracão, divisão sem um acento, tá? E aí, olha, eu fiz, ao invés de colocar vários ecos, eu fiz assim, tá? Mostrei um só, tá bom? Então, isso daqui é diferente, é só a visualização aí dos dados, né? Então, só para visualizarmos aqui, então eu vou entrar aqui agora com o 16 e o número 3, tá? Então, dois números inteiros, tá bom? Só aplicando o zoom aqui. E aí, reparem como que estamos, né? Olha, número 1 igual a 16, número 2 igual a 3, o número 16 mais 3 é 19, e aí mostrando como, né, frase, a soma dos números é 19, a diferença entre os números é 13, o produto entre os números é 48 e a divisão real, porque dois números inteiros, a hora que divide, gera um número real. É 5,3333 entrando numa dízima. Tá? Então este é, né, o nosso exercício, o nosso exemplo de número 2, tá bom?